Oi, turma, boa tarde. Eu voltei agora num lugar diferente. Olha onde eu tô. Eu tô aqui, ó, do lado desse relógio. Tá vendo esse relógio grandão, essa torre? Meu dedo some, né? Tá vendo essa torre aqui? Essa torre se chama Big Ben. Na verdade, ela tem alguns nomes. Chamam ela também de Clock Tower, que é a torre do relógio. Essa torre ela fica num outro país, atravessando o oceano, fica lá na Europa, num país que se chama Inglaterra, na cidade que se chama Londres. É muito longe daqui, mas é um lugar muito bonito. É um grande relógio que fica em cima de uma torre. Então, chamam também essa torre de Elizabeth Tower, porque ela foi mudaram o nome dessa torre em homenagem à rainha Elizabeth na Inglaterra. E essa torre tem ali no topo, né? A torre o Big Ben, que é do grande relógio, ou aliás, do grande sino. Então essa torre abriga um grande sino que toca aí ao longo do dia, né? Nessa cidade de Londres. Mas ela também abriga um dos maiores relógios elevados em torre no mundo. Então tá ali esse reloginho, ó, posto ali em cima. É bem alto, inclusive, né? Por que eu trouxe essa imagem desse relógio aqui para a nossa aula hoje de leitura? Porque a história hoje, esse Big Ben, essa torre, ela tem uma história. Ela foi criada, a construção dela foi em 1859, ou seja, já tem muito tempo. Tem uma história por trás desse relógio. E a história que eu trouxe para vocês hoje lerem é a história essa aqui que vai aparecer no tempo, na tela para vocês, que se chama O Menino e o Tempo. Esse é o texto, é o livro que vocês lerão hoje. Eu estou muito orgulhoso porque vocês estão lendo muitos livros nesse projeto Ler por Prazer. E eu trouxe mais um livro para vocês verem a historinha de um menino que tem uma relação com o tempo que eu acho que muitos de vocês têm, e eu também já tive. Eu me atrasava muito para os eventos que eu ia participar. Eu enrolava muito para as coisas que eu ia fazer, demorava muito para fazer uma tarefa, eu enrolava para fazer uma tarefa e eu acabava perdendo tempo. Então eu não era uma pessoa organizada. E eu comecei a me organizar depois que eu vi o tanto que isso é importante para a minha vida. E essa história que eu trouxe para vocês trata exatamente da história desse menininho aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é o Zito. Ele vai aparecer várias vezes aqui, ó, o Zito no cantinho aqui direito jogando videogame. E como é que é a questão do tempo para ele, a hora para ele. Eu acho que muitos de vocês vão se identificar. Eu vou começar a leitura e aí depois eu vou parar, vou enviar para vocês o livro no arquivo no PDF no grupo e vocês vão terminar a história e depois eu quero saber como é que foi para vocês, tá bom? A história começa assim, lembra do tom da voz, né, para a gente contar uma história muito bacana. A hora, o menino e o tempo é o nome do livro. A hora é o pedacinho de tempo para fazer as coisas. Zito vivia perdendo a hora de ir para a aula, de fazer as tarefas, de almoçar, de tomar banho. Sua mãe ficava brava e ele ficava triste por nunca alcançar o tempo. Os dois passavam o dia inteiro em uma conversa sem fim, sempre falando sobre o tempo. Então vamos ver. Aqui está ele jogando videogame na sala, ó, jogando videogame, se divertindo, e aqui a mãe dele gritando, ó, filho, vai se arrumar, senão vai acabar dando tempo de você ir ao Parque do Cocó. Não dando tempo de você ir ao Parque do Cocó. Mãe, fala aí com o tempo para ele me esperar um pouco. Filho, o tempo não espera, disse a mãe. Veja, olha a briga, ele querendo que o tempo espere um pouquinho, ele terminar de jogar o videogame dele ali, e a mãe falou, olha, vai se arrumar, se não dá tempo de você ir para o Parque do Cocó. Aí vamos ver como continua a história. Eles estão indo para o parque, e ele fala, mãe, por que o tempo corre tanto? Para onde ele vai? Para o trabalho, é? Tempo trabalha em quê? Ele viaja com o papai para Quixadá e para Crato, né? Para o Crato, são cidades. Então ele viaja com o papai para Quixadá e para o Crato. Mãe, quando o pai volta, o tempo vem com ele? Então ele tem várias questões, várias perguntas sobre o tempo. Ele é curioso, mas ele também é enrolado. Ele se perde no tempo. Será que existem alguns de vocês assim também? Aí ele continua, veja, olha o tempo viajando aqui, ó. Tempo trabalha muito e vai para muitos lugares, por isso tem tanta pressa. Mas de noite ele não dorme? O menino pergunta para a mãe. Tempo não dorme, filho? E não se cansa, mãe? Não sei, mas ele não para nunca.
Zito já achava que o tempo não queria ser amigo dele. Por que o tempo não me espera, mãe? Ele pergunta para a mãe dele. Tempo é cavalo que corre como um avião. A gente monta nele e sai voando pela vida. Vai ao Crato, Icapuí, Baturité, para todo lugar que quiser. Se ele voa, deve ter asa, né? Ele pergunta para a mãe, olha tanto que ele é curioso, ele quer entender sobre o tempo. Eu vou parar aqui a história, o resto é com vocês. Então vocês peguem agora esse livro que já está aí no grupo, já abram o livro e continuem daí para frente para ver como vai ser esse fim da história aí do Zito com o tempo. Será que ele descobriu o que é o tempo? Será que ele mudou o comportamento dele? Será que ele continua enrolando para fazer as coisas e o tempo passa e ele perde o tempo, e o tempo vai passando e ele vai ficando? Então, abram o livro aí, assistam o finalzinho da história e eu vou ficar aqui admirando essa torre, que é muito bonita e muito alta. Eu sempre tive vontade de conhecer essa torre do relógio, que tem a ver com essa história sobre o tempo. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima aula.